tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, basicamente hoje eu vou falar sobre o Thunder Client, né, que é basicamente um Postman ou um Insomnia da vida. Ele nos permite testar as requisições para APIs. Então, nessas requisições a gente pode utilizar os métodos principais, né, do HTTP, o método GET, o método POST, o PUT, o DELETE. E, bom, antes de pesquisar um pouco sobre o Thunder Client, eu não conhecia até então, eu utilizava as ferramentas realmente o Postman, né? Mas eu já cheguei a utilizar o Insomnia algumas vezes, poucas vezes. Porém, eu achei uma boa opção. Você tem uma opção a mais que você pode realizar os testes diretamente no VS Code, evitando que você abra um novo aplicativo e tudo mais. Então, nesse vídeo agora eu vou focar numa API que eu fiz, uma API que eu tinha feito há um tempo quando eu estava estudando. E basicamente eu vou falar rapidinho sobre a API, o que é a API, para a gente poder realizar alguns testes com Thunder e entender o contexto, né? Então, bom, aqui a API é uma API basicamente de registro, login e acesso do usuário, né? Usando a sessão. A sessão é utilizada o token do JWT, uma biblioteca. E a gente também utiliza aqui nessa API o Bcrypt para criptografar a senha do usuário no banco de dados. Eu vou mostrar tudo isso com calma. Mas, bom, basicamente eu vou enviar também para o senhor o link do repositório no GitHub para que o senhor possa ver um pouco da API. Né? O repositório é aberto, é público e lá tem tudo documentado, né? Tem um README para que o senhor consiga enxergar lá no GitHub também, com toda essa documentação aqui que facilita um pouco do entendimento da API, certo? Bom, agora eu vou mostrar aqui o, as requisições que eu fiz para algumas rotas, utilizando o Postman, e a gente pode tentar reproduzir elas no Thunder e mostrar que a gente consegue fazer as mesmas requisições diretamente no VS Code utilizando essa extensão. E também vou mostrar como é que faz a instalação do Thunder, que é bem simples, basta baixar como se fosse uma extensão normal do VS Code. Então, vou começar aqui mostrando rapidinho a instalação. Então, basta você vir aqui nas extensões do VS Code, nesse quadradinho aqui, esses quatro quadradinhos, ou Ctrl Shift X, e você vai abrir a aba de extensões do VS Code, digitar por Thunder ou Thunder Client, e a gente vai ter aqui a única extensão que é verificada, né? Tem aqui o verificado pela comunidade VS Code. Então a gente pode abrir ela aqui, tem algumas informações para que a gente possa ler sobre, tem a documentação também aqui no GitHub. Basta clicar nesse botão que você vai ser redirecionado para a documentação. E para instalar aqui basicamente vai ter o botão de install, né, certo? Porque como o meu já está instalado, ele mostra somente para desabilitar e para desinstalar. Mas basta instalar e pronto, você já está utilizando o Thunder Client. Bom, quando você abre o Thunder Client, né, quando ele é instalado no caso, ele vai aparecer aqui no canto. Então aqui eu tenho algumas extensões que eu uso. Então a extensão do Docker, do Git e do LiveShare. Então a do Thunder ficou aqui embaixo. Para abrir, basta clicar aqui ou Ctrl Shift R. E aqui já tem algumas requisições que eu estava testando e entendendo um pouco mais sobre a questão do Thunder. Mas eu vou primeiro realizar essas requisições no Postman e depois vou mostrar no Thunder por motivos de mostrar o quão simples o Thunder é e que facilita no dia a dia para testes, porque você não precisa ter outra ferramenta instalada, outra ferramenta aberta no seu computador, certo? Então vou mostrar essa requisição funcionando a mesma requisição, a mesma rota, o mesmo endpoint funcionando no Postman. Eu não vou utilizar o Insomnia aqui, porque eu não tenho instalado mais, eu deixei de utilizar. E no Thunder. Então, abrindo aqui o Postman, eu tenho algumas requisições. E a primeira requisição que eu vou fazer, só lembrando, meu projeto está rodando local, certo? Estou aqui com o projeto rodando local. Aqui eu estava fazendo alguns testes. E basicamente a gente vai estar realizando o primeiro teste aqui na rota local, na porta 8080 e no endpoint registro, certo? Então eu vou pegar esse body aqui, certo? Aqui a gente tem um bodyzinho com o name, o e-mail e o password para registrar o nosso usuário. Então eu vou registrar um usuário novo aqui, deletar esses dados e vamos fazer uma nova requisição para essa rota. Então basicamente vou criar o um usuário aqui chamado, deixa eu pensar, Luiz Freire
eu vou criar um e-mail aqui, luiz_freire@gmail.com mesmo. E o password eu vou colocar freire12331. Então a gente vai fazer a requisição. Nosso usuário foi registrado. E para a gente confirmar isso, a gente vai no banco. Eu vou dar um select all aqui na tabela de users. E a gente vai ver aqui que nosso usuário foi registrado aqui com ID 6, nosso nome, o e-mail e o mais importante aqui, que é falando do Bcrypt aqui, mostrando na prática, que é a biblioteca do JavaScript para criptografia de senha, que a gente passa uma senha no body, mas quando essa senha é armazenada no banco, ela vem criptografada, certo? Então, agora a gente já tem o usuário registrado, a gente confirmou esse usuário está no banco de dados. O que é que eu irei fazer? Eu irei vir basicamente aqui na rota de login, certo? E eu vou passar esses dados aqui no meu usuário. Vou pegar aqui meu e-mail. Irei pegar minha senha. E vamos fazer uma nova requisição para esse endpoint aqui de login, também utilizando o método post. Pronto, a gente recebeu o sucesso, status 200, o time dessa requisição, e a gente pode copiar esse token. E nesse token aqui a gente pode ir para nossa rota home, né, para poder conseguir acessar a homepage, digamos assim. Claramente esse projeto não é um front-end, então a gente vai trabalhar apenas com validações de se o token foi providenciado correto, se o token não foi providenciado e tudo mais. Então, para a gente conseguir abrir a home do nosso projeto, né, conseguir acessar aqui, não precisa passar body nenhum, nem header. A gente basicamente vem aqui em Authorization, passa aqui um beer token e a gente passa aqui o token. Primeiro teste que eu vou fazer, eu vou tentar passar sem nenhum token, certo? Ele vai dizer que o token não foi providenciado. Se eu passar um token errado, eu vou pegar aqui o mesmo token que ele me deu, mas eu vou tirar aqui. E aí ele vai dizer que o token está inválido. Agora, eu vou passar o token correto, que foi me retornado aqui na requisição de login, certo? E agora vamos ver se a gente consegue acessar a nossa página. E bom, a gente conseguiu. Recebemos novamente o status 200, ok. A gente recebeu a mensagem que a teste homepage foi acessada. E a gente consegue ver qual foi o usuário que está acessando no momento. Aqui ele passa que o ID é o 6. E se a gente for no banco, a gente sabe que Luiz Freire, né, nosso usuário novo, é de ID 6. Bom, então a gente conseguiu realizar essas aquisições todas via Postman. E agora a gente vai fazer esses testes, esses mesmos testes, digamos que estivessem testando essa API, no Thunder. Então, diretamente no nosso VS Code, né, que é o principal motivo de utilizar o Thunder. Então, eu vou fechar aqui essas abas. Aqui já tem algumas requisições que eu estava fazendo, eu vou criá-las do zero. Então, vamos abrir aqui o Thunder, New Request. Aqui eu vou passar a minha rota. A primeira rota que eu quero testar é a rota de localhost com o endpoint de registro. Mudar aqui o método HTTP para o post. E aqui a gente tem as mesmas coisas do Postman, certo? A gente tem aqui para passar o body, a gente tem aqui para passar os tokens de autorização, certo? Token que é o que a gente estava utilizando aqui também no Postman, certo? Aqui ó, os headers, o authorization, que aqui se insere o tipo de token, a gente estava utilizando o beer token e o body da requisição. Tá, a gente também tem aqui o header. Bom, nesse caso aqui a gente vai precisar somente do body. Então no body eu vou copiar esse JSON. Vamos inserir o novo usuário. E o novo usuário vai chamar tester1. O e-mail dele vai ser tester1@gmail.com. E a senha vai ser tester123. Vou enviar a requisição. Então aqui a gente recebeu a requisição com status 200, então status ok. O time, mesma coisa aqui, bem semelhante ao Postman, o time da requisição, o tamanho. E a gente já tem aqui o retorno, né, o response. Então a gente pode ir lá no banco novamente, vou fazer mais uma query para essa tabela e a gente vai ter recebido aqui o novo usuário, novamente senha criptografada. Bom, então a gente pode fazer novamente a requisição de login. Vou copiar aqui na requisição de login somente o meu JSON. Vou passar os dados aqui do novo usuário.
E o que é que eu vou fazer? Eu vou enviar a requisição. Ah, perdão, né? Eu até me assustei aqui. Aqui ele retornou, mas é porque eu não esqueci de passar a rota lá. Então, copiar aqui. Aqui ó, o método também post. Agora deve dar ok. Conseguimos. Pronto, retornou o que a gente queria. Que susto. Tá, então a gente já tem o nosso token. Então vou copiar nosso token aqui, fazer uma nova requisição. Dessa vez eu não vou esquecer de copiar aqui a rota. E a gente pode vir aqui somente em autorização, passar aqui um beer token e passar nosso token. Deixa eu pegar nosso token aqui. Primeiro eu vou passar um token errado. Mesma coisa que a gente recebeu, status 401, não autorizado. A gente recebeu aqui invalid token. Então, se eu não passar token nenhum, status 401, token não providenciado. E aqui a gente vai passar o token correto. Opa, aqui eu não passei copiando tudo. Pronto. Agora a gente recebeu a mensagem que o usuário acessou a homepage e qual foi o usuário que acessou, né? Nesse caso a gente está trabalhando com o usuário 7, do ID 7, que é o tester 1 que a gente acabou de criar. Então, basicamente, a gente conseguiu realizar vários testes que a gente fez no Postman, que também poderiam ter sido realizados no Insomnia, diretamente no Thunder. Então, diretamente no nosso VS Code. Então, eu poderia ter aqui no meu Postman fechado e eu poderia estar realizando todas essas requisições da minha API para teste diretamente no meu VS Code. Então, se eu desejo testar uma API de terceiros para utilizar no meu projeto, se eu desejo testar a API de algum cliente, se eu desejo criar uma API e testar, eu poderia estar realizando essas requisições diretamente pelo meu VS Code aqui. Bom, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar falando rapidinho somente sobre a Abra Collections aqui e talvez um pouco sobre a parte de envies, mas a de envies é bem sucinto, não precisaria falar tanto, porque a gente estava trabalhando aqui nesse tempo todo, né, na parte de requisições. Então, vou retornar aqui no vídeo rapidinho. Bom, falando aqui sobre a parte de collections, é uma opção que também há no Postman e basicamente a gente consegue deixar algumas requisições ali separadas em uma coleção. Então, digamos que você trabalhe com N projetos. Então, digamos que você trabalhe com projetos pessoais, projeto de clientes como um freelancer e também trabalhe com projetos de uma empresa que você esteja, né, num cargo ali ocupado. Então você vai estar trabalhando com várias requisições, várias APIs. E como é que você pode fazer? Se vier aqui no Postman, a gente tem essa opção também de collections e você consegue criar uma collection aqui, nomear ela, dizer, por exemplo, requisições API cliente. E eu posso deixar algumas requisições criadas aqui, que basicamente vão me servir para que eu não fique com um monte de aba aberta aqui, com várias APIs diferentes, que é o que está acontecendo no meu caso. Eu infelizmente não utilizo muito bem dessa parte de collections no Postman. Eu espero começar a utilizar mais, porque o que vai acontecendo é que você vai tendo aqui várias abas abertas e para lembrar você tem que parar, analisar novamente o que é cada rota, então aqui tem várias APIs e tudo mais. Então você consegue separar elas por collections. E o nosso Thunder também acaba nos permitindo fazer isso. Basta eu vir aqui, collections, fazer uma nova collection. Então aqui eu criei duas como exemplo e eu vou criar mais uma aqui chamada requisições, projetos pessoais, projetos pessoais. E aqui basicamente basta clicar aqui nos três pontinhos e criar uma new request. A gente também pode exportar, tá? Essas requests, pode deletar, duplicar e tudo mais. E aqui eu vou dizer que eu quero criar uma requisição na API de autorização API Auth Node.js. Eu tinha feito aqui, mas eu decidi recriar aqui com um nome melhor, mais entendível, que seria as requisições, né, para projetos pessoais. E aqui bastaria eu passar a rota, o método, se eu quiser passar o body, o
Beer Token, o Header, tudo mais, a gente vai ter aí a questão dessa coleção para nos ajudar no dia a dia, mais uma parte de como separar realmente. Então, se você já trabalha com muitas e muitas requisições para que você não se perca, é uma coisa que eu deveria trabalhar diariamente, utilizar dessa forma no caso, porque como eu já mostrei aqui, eu acabo criando várias requisições, eu acabo evitando apagá-las, mas às vezes fica muita sujeira aqui na tela, né? Difícil de procurar a requisição que eu estava trabalhando no momento. Então, o correto seria utilizar essa parte de collections que tem aqui no Postman, mas que também há no Thunder Client. Então, basicamente o Thunder Client é isso, não vejo muito mais o que eu possa falar. A parte de Envy aqui, eu não consegui testar, mas eu estava tentando criar algumas envies aqui. Mas basicamente pelo que eu pesquisei, você consegue deixar algumas envies salvas também para algumas requisições e evitar subir isso, por exemplo, no repositório público, né? Então, eu trabalho com as minhas envies aqui diretamente no projeto e não subo elas. Então, se você ver aqui que tem um commit para realizar, não suba as envies, até por uma questão de boa prática. E basicamente é isso, professor. O Thunder Client vai te ajudar nas requisições para API Hash, né, para API no geral, e você vai poder realizar todas essas requisições diretamente pelo VS Code, evitando ter que ter outra plataforma baixada no seu computador. Então é isso, obrigado e um ótimo dia.